Então falar agora da Frente Parlamentar da Agropecuária, que pediu a prisão temporária ou preventiva do líder do MST, João Pedro Stedley. Em ofícios enviados à Procuradoria-Geral da República e também à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a FPA pede que Stedley seja investigado por incitação ao crime e por graves ameaças, eu coloco entre aspas porque foi o que eles mencionaram, contra os produtores rurais por conta dos anúncios de que o MST faria invasões neste mês em prol da reforma agrária. Confederação Nacional da Agricultura também está acionando o Supremo Tribunal Federal por conta da possibilidade de invasões no que eles chamam de abril vermelho. Quero entender de você, Alan Gani, de que forma que você vê agora essa movimentação também envolvendo os parlamentares desta bancada que já estavam cobrando, inclusive, por uma CPI para se investigar os atos do MST. Olha, Evandro, eu acho que faz bastante sentido. Por quê? Porque a prisão preventiva é justamente quando existe a possibilidade de que se cometa novos crimes novamente. E ele anunciou isso em vídeo, novas invasões. Para mim, no meu entendimento, isso é claro que isso é um crime. Crime contra a propriedade privada, um direito fundamental, um pilar da democracia. Portanto, que se evite novos crimes, que se atrapalhe a investigação, que haja um risco de fuga. Então, acho que é plausível, sim, uma prisão preventiva ou alguma tornozeleira, algum tipo de monitoramento justamente para coibir que essas invasões não ocorram novamente. Agora, isso deve ser encaminhado para o Ministério Público. O Ministério Público valida, né, se faz sentido ou não e pede aí para a Justiça, para o juiz determinar se vale ou não uma prisão preventiva. Piperno, você acha que estaria sendo anunciado um crime no caso de Stedley e o MST? Por enquanto, não há a materialidade. O anúncio do crime é uma coisa extremamente discutível. Por exemplo, e se o MST resolver entrar numa propriedade que foi grilada, uma área que foi tomada, por exemplo, de garimpos? É crime. Então, eu vou repetir a pergunta para nossa audiência. Algum de vocês quer responder? Eu quero. Então vai, já Não, responde. é crime tanto o garimpo ilegal quanto o MST entrar no garimpo. Seria a mesma coisa assim. Você tem um apartamento que não usa, então não é produtivo. Aí vem um MST e entra no teu apartamento. Você estaria tranquilo com isso? E se o MST entra e fala, entrei para expulsar isso aqui? Tá, então seria mais ou menos assim. O ladrão que louva ladrão tem 100 reais de perdão. Ô, Piperno, é ilegal. As duas coisas são ilegais. Agora, 5h24 da tarde, o pessoal da rádio está saindo rapidamente para o intervalo, mas a gente permanece aqui ao vivo na TV e no YouTube. Esperamos vocês, hein, pessoal, que está aí nos acompanhando, nos ouvindo. Piperno, então responda a sua própria pergunta, por favor. É claro que invadir qualquer área de garimpo é uma ilegalidade. Agora, aí é o seguinte, será que esse pessoal da frente da agricultura vai manter, por exemplo, a denúncia contra o MST se o MST fizer isso? Se ele invadiu uma área que foi tomada lá, que foi tomada uma área de reserva indígena que foi tomada de forma ilegal por garimpeiros? Alan? Acho que o Segredo matou a pau a questão. Quer dizer, são duas ilegalidades. Tem que coibir as duas ilegalidades. Mas então, pera lá. Mas não, um invasor que invade, invasor tem agora 100 anos de... Mas desculpa, é que eu esqueci aí de colocar o essencial. Então vai lá. Por que a Frente Parlamentar da Agricultura não fez isso com os invasores ilegais que estão lá nessas reservas indígenas? Vocês gostariam de responder? Sim, claro. Vai lá, Segredo. O garimpo não está sendo um abril vermelho. É ilegal e vai sorrateiramente, dizendo que ninguém me pegue. É ilegal igualmente, não pode ser defendido ao contrário. Mas ele quer saber por que a Frente Parlamentar também não foi contra esses garimpeiros que já estão lá há tanto tempo, também cometendo irregularidades. Para ir pela ameaça, é incitação o que está colocando. Imaginemos que Stedley não faz nenhuma declaração e tem como já tem e teve e terá, invasões de terra. A Frente Parlamentar vai querer fazer como a CPI, vai ir a fazer denúncias, mas se ele não fizer incitação, não configura o delito. O delito seria somente quando invadiu. Exatamente. O garimpeiro está invadindo, é delito. Eu tenho uma outra suspeita. O que pode fazer é deixar que o MST entre no garimpo e prender os dois. Pronto, aí resolveu.
Você acha que existem dois pesos, duas medidas, ou Alan, no caso da Frente Parlamentar da Agropecuária, que investe contra um, mas não contra outro? Não, o que eu acho aí é que a prisão preventiva é justamente para prevenir um crime que está sendo anunciado. Ele falou claramente em Abril Vermelho, as declarações estão aí. Então, vamos fazer essa prisão preventiva, existe esse instrumento legal para coibir essa onda de invasões. Ele deixou claro isso. Sua observação, Piperno? Ninguém nessas áreas invadiu um terreno de 500 metros quadrados. Invadiram centenas de milhares de hectares. Isso só aconteceu por conta da cumplicidade do poder político, de gente poderosa lá, de parlamentares daquela região. Ou será que os nobres parlamentares daquela região não estavam sabendo disso, não viram nada? Agora, será que esses parlamentares não são acolhidos também por essas frentes do agronegócio lá no Congresso? Segre? Sim, eu acho que é perigoso quando a gente entra nesse mérito de comparações, porque pode estar sugerindo que um é um delito bom e outro é um delito ruim. Os dois são ruins. Eu entendo o que o Piperno está assinalando, mas eu acho que se o MST invadir uma questão do garimpo, o garimpeiro não vai ficar quietinho saindo porque o MST entrou. Isso pode gerar um conflito violento. E isso pode gerar, inclusive, um problema para o governo. Porque vai ter que resolver um problema que hoje não tem. Então, estou de acordo com o que menciona Piperno de que a preocupação é diferente. Mas por que é diferente? Provavelmente seja diferente porque um avisou que vai fazer isso e outro fez. E claro, o poder público tem que combater aos dois, não a um só porque avisou e o outro não. Mas tem que ir contra a ilegalidade, é uma função do Estado. Se o privado começa a defender por si, está tirando essa potestade que hoje o Estado tem, que de fato tem o monopólio da segurança e que se ele não cumprir, pode ser perigoso. 5h28 da tarde, o pessoal da rádio já está conosco, todas as plataformas interligadas aqui, estamos falando das invasões ou das possibilidades de invasão do MST, no que eles chamam de Abril Vermelho em prol da reforma agrária agora. Piperno, vi que você olhou o Segre no meio da fala ali com certa desconfiança, por quê? Bom, primeiro que eu, mais uma vez, reforçar, como eu faço diariamente, que eu sou absolutamente contrário à invasão de qualquer propriedade, principalmente as produtivas aí do campo. Em relação a omissão, não só do Estado até agora, mas também dessas bancadas ruralistas, é importante que a gente assinale o seguinte: cada vez mais a União Europeia pressiona por rastreabilidade daquilo que ela compra. Então ela quer saber de que áreas saíram aquelas carnes, aquela soja, enfim, todas as commodities que ela compra aqui do Brasil. E isso, até por ferramentas de geolocalização, isso vai ficar cada vez mais simples de se apontar. Ora, à medida em que amanhã depois identifiquem que produtos que foram vendidos lá saíram dessas áreas invadidas aqui, isso vai prejudicar o bom produtor. Porque a sanção não vai ser contra só o que saiu daquela região específica, vai ser contra todo mundo. Alan. Não, concordo, prejudica. O MST prejudica todo o país com todas as suas invasões, sejam elas em terras produtivas ou terras produtivas ou improdutivas. Aliás, esse papo, né, essa narrativa que eles utilizam de terras... Não, mas eu estava falando das áreas invadidas ilegalmente lá do garimpo. Ah, tá, achei que você estava falando... Desculpa, de reservas indígenas. Não, tem que... Eu acho que ambos, tem que ser atacado ambos, né? A ilegalidade, ela tem que ser atacada. Agora, se quer fazer uma reforma agrária, quer dizer, o presidente que está no poder, ele já é simpático, Evandro, ao Stedley, né? Ele já tem ali o grupo ideológico dele no poder. Então, que se faça essa suposta reforma agrária, se é que é necessário, né, em relação a terras improdutivas, que se faça por uma via democrática, via Congresso Nacional e não via invasões, pressionando, via crime. E agora, concordo com o Piperno também em relação a garimpo ilegal. Isso também tem que ser combatido, que tanto o MST quanto o garimpo ilegal prejudica o nosso agronegócio. Segre quer falar? Eu queria lhe contar a Piperno por que a bancada ruralista vai contra o MST e não
Tribunal contra o garimpo, porque as terras que podem ser invadidas são as deles. Não, não é só o garimpo, desculpa, eu usei garimpo, mas é porque o garimpo também invade Não, mas mais é isso. terra de reservas indígenas. Inclusive, a Confederação Nacional da Agricultura, ela está comparando também essas invasões do MST a atos de terrorismo. É possível fazer essa comparação no teu ponto de vista, Piperno? Mas aí é uma questão semântica, eles usam a terminologia que eles quiserem. Você, Segré? É o Fabaro que fez a comparação, eu acho que foi um pouco exagerado. Mas, de qualquer maneira, vale. Ou seja, eu vou tomar outro exemplo. Em 2017 teve vandalismo contra o Congresso. Isso não era terrorismo? Foi a mesma questão, teve incêndio. E aí não era terrorismo, não era golpe de Estado. Não, o que era um golpe de Estado contra um presidente que não era do PT, era o Temer. Mas a delinquência foi a mesma, a violência foi a mesma e o ato foi igual. Só que, como era o PT que estava pedindo, então foi um ato político, segundo Flávio Dino. E era a mesma coisa, mas é costume do governo fazer isso. Que foi, Piperno? Foi bem diferente, por exemplo, do que aconteceu no 8 de janeiro. Mas ok, do ponto de vista retórico, vale a comparação. Não é diferente não, Piperno. Não é diferente. Porque invasão de propriedade é tão grave quanto invadir o Congresso Nacional ou o Supremo Tribunal Federal. É tão grave quanto. Depende. Porque é um pilar da civilização ocidental, Piperno. Depende. Por que claro depende? Que é grave. Invadir qualquer coisa é grave. Agora, quando você invade para derrubar o poder constituído, aí é mais grave. Foi igual. Mas isso, em 2017. Aí, como é que seria a arquitetura desse golpe? Só para eu entender, no caso do dia 8. Piperno. Como é que seria a arquitetura desse golpe? Exatamente tomada de centro de poder por milhares de pessoas mas gente. Mas as milhares de pessoas ali ocupando o espaço público por si só não ia garantir poder a elas. De jeito nenhum. Então, mas como é que seria? Mas aí que tá o negócio. Nós já vimos declarações de parlamentares apoiando, militares apoiando, aí você vai gerando um fluxo cada vez maior de players desse negócio. Porque eu vejo o seguinte, os atos do dia 8 de janeiro abomináveis, seria um golpe de Estado com a participação de quem tem o uso da força, que poderia ser os militares. Não está provado ainda que teria um grupo de militares que ia viabilizar este golpe. Porque a população lá ocupando por si só não seria um golpe, por mais abominável que seja. Gostaria de pedir auxílio à nossa audiência. Entra no Google e coloca atos violentos 2017, violência contra o Congresso, contra o Estado. Você vai ver a mesma violência que dia 8 de janeiro, com uma diferença. No dia 8 de janeiro, a maioria das camisetas eram verde e amarelo. No dia em 2017, era toda vermelha. É igual. A violência foi igual. É ruim. Dia 8 de janeiro foi Palácio do Planalto, Congresso, STF, foi tudo. O MST invadiu lá também, lá atrás. Gente, a pergunta que eu fiz a vocês então, só para a gente finalizar aqui de uma forma bastante objetiva, é considerado um ato de terrorismo ou não essas invasões? E mais uma também, vocês acreditam que um pedido de prisão preventiva ou temporária para um líder do MST seja crível neste momento? Alan Gani. Não sei se é um terrorismo no sentido clássico do termo, né? Daquele bomba em metrô, com uma finalidade política, mas é, sem sombra de dúvida, algo abominável porque se utiliza da violência, né? Cometem-se crimes contra a propriedade, matam ali gado, derrubam árvores, enfim, ocupam terras, né? Estão roubando a terra, usam crianças como escudo, mulheres como escudo, então se utilizam da violência para uma pressão política com uma bandeira ideológica. Há uma violência para a pressão política. Quero saber de você, Piperno, assim, se é justificável um pedido de prisão para o líder do MST. Eu acho que o lado que se considera atingido, ele tem todo o direito de ir lá fazer isso. A justiça vai decidir se isso é válido, é procedente ou não. De fato, ele está fazendo uma incitação? Ok, a justiça pode admitir que isso sim. Justifica uma prisão preventiva ou temporária? É isso que eu quero saber de você. Eu acho que no extremo pode até ser. Agora, vamos considerar o seguinte, a materialidade do ato não aconteceu.
Segre. Mas tem gente que está presa hoje por incitação à violência também. Deveria ter a mesma medida. Quando o delito é igual, não pode ter diferença de um sim porque tem uma ideologia e outro não porque tem outra ideologia. Eu não vejo que uma invasão de terra, uma propriedade privada, seja um ato terrorista, precisamente porque o terrorista busca fazer o dano, violência para muita gente. É uma questão diferenciada de uma invasão. Mas, de qualquer maneira, me parece válido, não somente contra o líder do MST, qualquer pessoa que incite a violência deve ser detida. A lei prevê isso. Há, na visão de vocês, algum tipo de omissão das autoridades? Porque a gente tem visto, entre aspas, avisos de que haverá a invasão em terras, está havendo propagações de notícias de que haverá invasões em terras. Muitos produtores rurais já estão se movimentando em várias partes do país como uma forma de união para se protegerem de invasões. E as autoridades, elas estão muito paradas mesmo diante de tantos sinais? Eu acho que agora mudou. Eu acho que agora as autoridades, principalmente estaduais, os governos estaduais têm agido rapidamente. Diferentemente do passado, Evandro, que aí sim tinha um mar vermelho de invasões, claro, e essas invasões coincidiram nos tempos em que o PT esteve no poder. Eu acho que essa situação, ainda bem, mudou bastante a partir de 2016 e a sociedade tem que ficar vigilante repudiando o MST. Piperno. Olha, o Stedley não é, por exemplo, ele não é santo, mas ele também não é, por exemplo, como o sujeito que quis explodir o metrô do Distrito Federal com fins políticos. Agora, também, a gente tem que considerar outra coisa que eu falo todo dia aqui, a propriedade privada, produtiva, ela tem que ser preservada. Então, de fato, se ele está incitando pessoas a cometerem esse tipo de ato, é claro que ele tem que receber algum tipo de punição. Segredo. Para mim, qualquer delito deve ser punido, mas aí me parece que mudou um pouquinho o objetivo do governo quando o ministro Favaro critica essa atividade. A questão é, o governo federal, além do ministro, vai criticar também, vai dizer não somos contra isso? E outra mais, vamos esperar o final do ano para ver quanto dinheiro o governo federal deu ao MST. Aí a gente saberá se era contrário ou incitava também por meio de recursos.